Olá pessoal, boa noite, um bom sábado a todos. Estou iniciando mais um estudo da Palavra do Senhor com uma Bíblia e a lição da Escola Sabatina. Nós estamos no terceiro trimestre do ano de 2025, a lição dessa semana de dia 30 de agosto até o dia 5 de setembro. E é uma lição que vem tratando sobre a saída do povo de Israel no deserto. E essa semana a gente teve a oportunidade de estudar agora a aliança e o modelo da aliança. É muito importante essa lição da Escola Sabatina. E para você que não teve a oportunidade de estudar, eu vou tentar retratar um pouco o que a lição fala dessa semana, de forma curta, breve e direta, para que você possa acompanhar e também use desse momento de inspiração e conexão com o Senhor. A lição da Escola Sabatina tem sempre um verso para memorizar. E esse verso do texto base, ele está em Êxodo 24, capítulo 24, verso 3. E diz assim: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. É muito interessante essa parte de Êxodo, porque esse momento é logo após quando Moisés, junto com os 73 líderes, sobem ao monte. E no primeiro momento, Moisés, com esses 73 líderes, participam de uma ceia, e ali eles avistam a glória de Deus. E a Bíblia traz alguns detalhes muito interessantes. Mas o que trazer de reflexão para a nossa vida com esse verso, com esse momento? É interessante que a nossa caminhada na vida, como a maioria de todos nós escolhemos alguém, às vezes, para seguir conosco na vida. E muitas pessoas decidem ficar sozinhas, mas a maioria delas decidem ter alguém ao lado. E nessa vida, ao lado de outra pessoa, nós temos não só a vivência, mas nós temos o relacionamento. E o mais interessante que essa lição quer retratar, como forma de introdução, é mostrar um Deus que fez uma aliança, e um Deus criador que tem amor, e não só amor por suas criaturas, mas ele quer fazer um relacionamento constituído, concreto e duradouro. A parte de Deus nós já sabemos que é perfeita, mas a parte do ser humano, ao companheirismo do ser humano, o relacionamento do ser humano, ele é falho. E a retratação do povo de Israel no deserto nos traz essa visão, nos traz esse estudo, nos traz essa reflexão, esse aprofundamento. E a lição da Escola Sabatina vai tratar justamente os passos, de Deus, os passos desse Deus que quer ter esse relacionamento com o seu povo. E daí então o estudo vai fazer com que a gente explore mais ainda, as cerimônias, as simbologias, tudo que Deus estava fazendo. Ele dava sinais de que o povo era um povo escolhido e que Deus estaria com eles. Não importa a situação, não importasse o momento, mas Ele estaria com eles. Mas é interessante trazer o detalhe que a Bíblia também nos traz, lá no capítulo 24, tem os momentos que vão ser preparados, até a chegada de Moisés com 73 líderes no monte. E a Bíblia conta que nesse momento que os líderes estão reunidos, Deus é o anfitrião dessa festa, de um banquete que é servido, e logo depois Moisés é retirado do meio dos 73 líderes e passa 7 dias e 7 noites na presença do Senhor. E depois desse dia, desse tempo, o encontro com Moisés, ele se torna ainda mais forte, ele se torna ainda mais íntimo com Deus. A Bíblia fala que Moisés passou 40 dias e 40 noites diante da glória de Deus. E a lição fala sobre a presença de Deus na nossa vida. E Paulo também enfatiza muito sobre o tamanho de Deus.
e que ele tem muito poder, muito grande, e que o nosso pensamento espiritual na fé cristã com Cristo é entendermos que esse Deus é tão grande que nós não podemos pensar ou imaginar de forma literal que esse Deus cabe apenas dentro de um templo. Por que eu estou falando isso? Porque Deus também ensina ao povo de Israel que pelo seu amor, pela sua proximidade, ele pede para que Moisés faça um templo, para que a glória de Deus pudesse habitar ali com eles. Mas nós bem sabemos que Deus é enorme, seu poder é grandioso, e a intenção desse Deus amoroso é estar próximos dos seus filhos, né? Então, a simbologia do templo era, de alguma maneira, trazer para o povo de Israel de que Deus se fazia presente. E aí vem a reflexão para cada um de nós. Estamos nós caminhando com esse Deus que quer instituir esse relacionamento conosco? Estamos nós também pensando na vida diária e intensa de diálogo, de convívio, de entender o seu desejo, a sua aliança para nossas vidas? Ou será que nós estamos lutando diariamente para poder ter tempo para as nossas atividades, nossos interesses, nossos estudos? Mas será que nós estamos separando um tempo para a pessoa, o ser, a divindade que realmente quer nos conhecer, quer conversar conosco, quer nos ajudar em todas as nossas áreas da vida? É uma lição que vai fazer com que nós tenhamos uma profunda reflexão. É um Deus que está vivo, que nos enche do Espírito Santo e que nos quer a todo tempo perto dele. Porque nós sabemos que nossa tendência é pecaminosa pela entrada do mal na vida do ser humano, na decisão que o ser humano trouxe. Nossa tendência é se afastar do que é divino. Ora, pois, lembrando que a decisão que foi tomada foi justamente colocar em cache aquilo que Deus havia ensinado para o ser humano. Então, através da dúvida, né, da desconfiança, veio agora a nossa decadência, a nossa caída. E Ellen White encerra a lição comentando, dizendo o seguinte: a lei de Deus, que estava dentro da arca, era a grande regra de justiça e juízo. Essa lei condena o transgressor à morte, mas por cima da lei estava o propiciatório, sobre o qual se revelava a presença de Deus, e do qual, em virtude da obra expiatória, se concedia o perdão ao pecador arrependido. Assim, na obra de Cristo, pela nossa redenção, simboliza pelo ritual do santuário. Encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Ellen White retrata então, queridos, que nós estamos com a lei, mas nós também estamos cobertos pela graça do nosso Cristo, nosso Senhor. Ele fez essa expiação eterna. E Deus, juntamente com o seu Filho, o Espírito Santo, agora habitam entre nós. Cabe a nossa decisão, né, de estar renovando esta aliança, de entender o templo que nós somos com Cristo e fazer com que as nossas vidas seja, sim, um templo vivo do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Essa foi a nossa reflexão da nossa escola sabatina dessa semana. E até mais. Siga o nosso canal F3 da Vida, um canal que vai falar sobre fé, finanças e foco. Até mais.